Bom, sejam bem-vindos, meus jovens, turminha. É o seguinte, nós iniciamos aqui a nossa revisão final 2, a famosa R2. Então, não é novidade para ninguém, né? Que agora a base dessa revisão é a resolução de questões dissertativas de resposta de cunho discursivo, né? Então, nós não podemos esquecer que agora você já domina o conteúdo. Então, você é um aluno que passou para a segunda fase. E se você está na segunda fase, você foi selecionado entre várias pessoas, né? Então, o seu vestibular acha que botou na segunda fase pessoas que dominem, de certa forma, o conteúdo. Tá? Bom, então agora você vai ter que apresentar essas ideias referente ao conteúdo que você domina. Tá? Então, por isso que é muito importante agora ficar de olho na redação. Redação agora é a questão. Ok? Como é que eu vou apresentar as ideias? Eu domino essa ideia. O vestibular me disse, eu estou na segunda fase, então eu domino o conteúdo, certo? Então agora tem que ter muito cuidado com a redação. Tá? Então evitar encher linguiça, evitar mutilar suas respostas. Bom, então não se esqueçam desse detalhe. Tá? Apresentar bem a questão, porque você vai ter examinadores, pessoas que vão corrigir na sua resposta, né? E vão estar de olho nisso. Eles não querem na faculdade simplesmente um indivíduo que, eu sei muito, mas eu não sei expressar as minhas ideias. Eu não sei externalizar o que eu sei, certo? Então, tá? Então é um adendozinho. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês a questão, tá? Versar, vamos falar um pouquinho sobre a resposta, né? O conteúdo envolvido na resposta e também mostrar para vocês formas de apresentação. Tá? Mas de imediato, evitem aquela coisa do copiar. Eu vou copiar porque exatamente essa resposta que está aqui. Você não vai apresentar exatamente essa resposta. Tá? A resposta que você vai colocar aí não deve ficar muito longe do que eu vou mostrar para vocês, né? Mas não tem que ser exatamente a mesma coisa, certo? Então, se esmerem na qualidade da redação, tá? Né? Então, usem aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida até esse momento, ok? Então, vamos lá. O módulo 1 começa lá na página 267 dos exercícios de aplicação, ok? Então, vamos nessa, pessoal. Vamos começar aqui, pessoal. Uma questãozinha muito legal, né? Da Unesp. Questãozinha da Unesp, no nosso módulo 1, o exercício número 1. Então, os artrópodes apresentados nas imagens de 1 a 4 são os vetores das doenças de Chagas, da peste bubônica, da leishmaniose e da febre maculosa, não necessariamente nessa ordem. Então, vejam bem, olha, requer um conhecimento bem específico, né? Bom, então essas são as doenças. Doença de Chagas, peste bubônica, leishmaniose e febre maculosa. E aqui os vetores, toma cuidado, eles não são causadores. Eles não são os agentes etiológicos, são apenas os transmissores. Então, na imagem 1, o que nós temos? Nós temos um carrapato. O carrapato, que é um aracnídeo, né, ou mais modernamente, né, um quelicerado. Então, dessas 4 doenças que foram citadas, tá, o carrapato é responsável pela transmissão, tá, da febre maculosa. Então, a ninfa do carrapato estrela é responsável pela transmissão da febre maculosa, certo? Bom, na imagem 2, nós temos uma pulga. Então, essa pulga, um inseto saltador, né? A pulga tem saltos enormes. Nossa, se um ser humano saltasse como uma pulga, ele daria salto de quase 100 metros de altura, ok? Bom, mas dessas doenças citadas, a pulga é transmissora, é vetor. Sabe de qual doença? Da peste bubônica. Então, muito importante você dominar esse assunto, porque houve na história da humanidade, né, 3 pandemias que chamaram mais atenção. Tá? Você tem a peste bubônica, a gripe espanhola e agora a Covid-19. Tá? E a pulga
foi o agente transmissor da peste bubônica, essa doença que ainda existe, tá? Mas lá na Idade Média, né, ela se notabilizou por matar talvez metade da população mundial, tá certo? Então, número 2, a pulga, responsável pela transmissão da febre maculosa. O número 3 já fica mais próximo de nós, né? Então aí a gente tem o barbeiro. Esse barbeiro é responsável pela transmissão da doença de Chagas, tá certo? Bom, e na imagem número 4 a gente tem um mosquito, um pernilongo, que existem várias doenças que podem ser transmitidas pela picada de um pernilongo fêmea, tá? Bom, mas dessas doenças citadas, a que é transmitida pela picada de um pernilongo de um mosquito é a leishmaniose. A gente sabe que existem variedades de leishmaniose, né? Mas todas elas são transmitidas pela picada do mosquito, ok? Então nós temos uma pulga, desculpa, tá? Na imagem 1 nós temos um carrapato, que é um aracnídeo, mas não sei se vocês se lembram, mas houve a conveniência de mudar o grupo de aracnídeo para aquele cerado. Então aparece ainda, né, o termo aracnídeo, mas o mais adequado é quelicerado. Tá? O mesmo grupo dos escorpiões e das aranhas. Tá? Na imagem 2, uma pulga, que é um inseto. Na imagem 3, tá, você tem o barbeiro, tá, que também é um inseto. E na imagem 4, tá, você tem um mosquito, tá, nesse caso o flebotomídeo, né, que também é um inseto. Então nós temos duas classes de artrópodes representadas aí. Tá? Ok? Quelicerado e inseta. Bom, então vamos lá. No cladograma, as letras A, B, C e D representam as relações filogenéticas entre os artrópodes das figuras, não necessariamente na mesma ordem em que apareceram nas imagens. Então a gente não pode esquecer que o cladograma, ou árvore filogenética, é um gráfico que mostra a história evolutiva dos grupos. Tá? Então, tá aqui, ó, você tem os indivíduos A, B, C e D. Eles têm um ancestral comum, tá certo? E ao longo do tempo foi acontecendo o que a gente chama de especiação. Então, você tem um grupo inicial, ancestral de todos eles. Então, no primeiro nó evolutivo aqui, ó, na primeira cladogênese, né, especiação, tá? Então surgiu um ramo que deu origem ao indivíduo A. Então, esse indivíduo A é o mais antigo dentre os 4. Aí, por um longo período, esses indivíduos mantiveram um grupo homogêneo. Aí, em seguida, houve um outro nó evolutivo, uma outra cladogênese, né? Então, acabou separando, dividindo, né, o grupo B e os demais. Então, o segundo grupo mais antigo aqui seria o B, certo? E aí, depois de um certo tempo, o grupo que restou acabou também sofrendo uma bifurcação, outra cladogênese, né, um outro nó evolutivo, gerando os grupos de indivíduos C e D. Então, os indivíduos mais aparentados aí, tá? Então, olha, você tem aqui, né, o C e o D separaram depois, o B e o mais antigo é o A. Tá? Então, vamos ver o que é que o exercício está perguntando aqui. A. Quais imagens apresentam, respectivamente, os artrópodes vetores da doença de Chagas? Chagas, olha, número 3. Número 3, que é o barbeiro. Da peste bubônica, o número 2, que é a pulga, tá? E da leishmaniose, a número 4, que é um mosquito, flebotomídeo, tá? É o mosquito palha, o birigui, exatamente, tá? E o da febre maculosa, o carrapato aqui na imagem número 1. Respondemos? Sim. Qual dessas doenças não é transmitida pela picada do respectivo vetor? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? A febre maculosa, pela picada da ninfa do carrapato estrela. A peste bubônica, pela picada da pulga. Tá? E a doença de Chagas, pelas fezes do barbeiro. A transmissão, a contaminação do indivíduo não acontece através da picada, e sim através das fezes, ok? Porque a imagem 4 que mostra, né, o mosquito, a leishmaniose é transmitida através da picada do mosquito flebotomídeo ou mosquito palha. Então, a nossa resposta aqui é a doença de Chagas, transmitida pelas fezes do barbeiro, número 3, ok? Bom, B.
Sabendo-se que no cladograma apresentado, a letra B corresponde ao artrópode da figura 3, ao barbeiro, a quais números correspondem respectivamente as letras A, C e D? Então, ó, tá, agora é uma questãozinha aqui um pouco difícil, hein? B, ele está falando do que? B é o barbeiro. O barbeiro é um inseto. Todos eles são artrópodes, mas o barbeiro é um inseto. Um inseto que voa, tem asa e tudo mais, ok? Legal. Bom, a gente não pode esquecer que dentre todos os artrópodes, os mais antigos são os quelicerados ou aracnídeos. Então, quem é o mais antigo no cladograma? A letra A. Então, quem corresponde à letra A? Quem corresponde à letra A é o carrapato. Então, nós não podemos nos esquecer que os aracnídeos ou quelicerados, né, são os artrópodes mais antigos que existem. Olha, isso está sendo cobrado agora, tá certo? Bom, e está falando que o indivíduo 3 corresponde à letra B. Então, nós temos o indivíduo 2 e o indivíduo 4 para colocar na C e na D. Então, nós temos aqui o mosquito que voa e a pulga que só salta. Olha, o barbeiro voa. Os três são insetos, mas os mais próximos aqui, ó, que seriam B e C, são o barbeiro, tá, e o mosquito. E a pulga D, a pulga seria então, né, o indivíduo D, tá, que tem menor parentesco com eles, tá certo? Então vamos ver o que mais está perguntando aqui. Considerando as classes taxonômicas, as quais pertencem às espécies de artrópodes apresentadas nas imagens, justifique a posição da espécie representada pela letra A no cladograma. Então aqui, ó, esse item está verificando se você sabe o que é a posição aqui nesse cladograma. A posição A é o indivíduo mais antigo. Então, desses quatro indivíduos aqui, que todos são artrópodes, o indivíduo mais antigo, olha, tá, corresponde ao grupo A. E, consequentemente, a imagem 1 do carrapato. Ok? Então, gente, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui você tem, depois dá um pausezinho aí, tá? Então, você tem aqui a resposta organizadinha. Beleza? Ok? Então, essa é a nossa questão número 1. Uma questão muito interessante. Segunda fase da Unesp. Então, vamos lá para o nosso módulo 2. Bom, nesse módulo 2 aqui, a gente tem uma questãozinha muito interessante, né? Que exige inicialmente que você identifique a doença a partir do ciclo, né? Que ela desenvolve. Aí, pelos dados que tem nesse ciclo, dá para perceber, né, que se trata, olha, o plasmódio, se trata da malária. Tá? Então, o esquema a seguir representa o ciclo biológico do parasita causador da principal parasitose tropical, responsável pela morte a cada ano de 1 milhão de crianças com menos de 5 anos. Então, olha, uma mortandade absurda, né? Então, aqui a gente tem gametas do plasmódio. Então, esse primeiro dado aqui já permite a identificação da doença. Tá? Aqui um outro dado, olha, está falando sobre glóbulo vermelho, células hepáticas, né? Que realmente, né, só tende a confirmar que realmente se trata da malária. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Então, mostra aqui, olha, o mosquito, a fêmea do Anopheles, o mosquito prego. Olha, ele está picando o indivíduo, está sugando o sangue do indivíduo e está se contaminando, está se transformando num vetor. Então, esse Anopheles, essa fêmea do Anopheles, o mosquito prego, né, ao sugar o sangue do indivíduo, contrai merozoítos e contrai gametócitos. No corpo do mosquito, só os gametócitos conseguem sobreviver. Os merozoítos morrem, certo? Então, esses gametócitos no sangue no corpo do mosquito, eles fazem a sua pronunciação, né? Eles se transformam em gameta masculino ou feminino. Aí acontece a fecundação no estômago do animal, né, no estômago do mosquito, gerando um zigoto que fica encistado. Em seguida, né, esse zigoto gera esporozoítos,
estruturas existentes, né, para poder sobreviver no corpo do mosquito, que migra para a glândula salivar do mosquito. Quando esses esporozoitos, né, migram para a glândula salivar do mosquito, automaticamente esse mosquito se transforma num vetor. A partir desse momento, toda vez que ele for sugar sangue de alguém, lembra, na sua saliva tem um anticoagulante. Então, antes, né, de sugar o sangue, ele injeta um anticoagulante. Só que agora, junto com esse anticoagulante, tem os esporozoitos. Então, esses esporozoitos são introduzidos no corpo do indivíduo que está sendo picado. Ele entra no corpo do indivíduo e imediatamente vai para o fígado, para as células do fígado. Lá, ele se converte em merozoitos e começa a atacar os glóbulos vermelhos. Então, esses glóbulos vermelhos são atacados, eles servem de base para a reprodução do plasmódio. Então, ele fica um certo período dentro dos glóbulos vermelhos fazendo filhote. Tá? Aí, depois que ele termina, né, a produção de filhotes, leva ao rompimento das hemácias, né? E quando se rompem as hemácias, são liberados os filhotes e também resíduos metabólicos da atividade, o que ocasiona a febre. Então, a febre é o principal sintoma dessa doença, inclusive que caracteriza a febre terçã ou quartã. A febre terçã, que vai e volta no terceiro dia, né? E a febre quartã, que vai e volta no quarto dia. Certo? Então, esse indivíduo doente, se ele for picado por um mosquito, ao sugar seu sangue, esse mosquito também vai se transformar num vetor. Certo? Então, vamos ver o que é que o exercício está pedindo aqui. Ok? Bom, dê o nome da doença e do vetor representado em um. Então, a doença é a malária. Malária, maleita ou impaludismo. E o vetor é o anófeles, a fêmea do anófeles, conhecido popularmente como mosquito prego. Ok? Identifique as fases de reprodução desse ciclo que ocorrem respectivamente no homem e no mosquito e justifique a sua resposta. Tá? Então a gente não pode esquecer que o mosquito é o hospedeiro definitivo da doença, porque é no corpo do mosquito que acontece a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada caracterizada pela fecundação ocorre no corpo do mosquito, o que o torna o hospedeiro definitivo. No homem, no fígado e principalmente nas hemácias, ocorre o processo de reprodução assexuada, o que torna o homem o hospedeiro intermediário da malária. Tá? Então, olha, o que a gente tem aqui, ó, tá? Tá? Esse é o vetor, é o agente transmissor. Tá? Aqui, olha, você tem o número 4, tá? Que caracteriza os gametas. Tá? Então, lembra, o gametócito, olha, o gametócito, ele é um gameta que ainda não se definiu. Então, no corpo do homem, o gametócito encontrado não é masculino nem feminino. Só no corpo do mosquito que ele vai fazer a definição. Então, lá ele se transforma em gameta masculino ou feminino. Então, 4 corresponde aos gametas, certo? Então, o número 1 corresponde, né, ao mosquito, né, o transmissor, tá? E o número 4 corresponde aos gametas. Número 5 corresponde aos merozoitos. Desculpa, aos esporozoitos, tá? Que vão se alojar na glândula salivar do mosquito, certo? E aí, ó, tá? Você tem, né, no homem, né, o glóbulo vermelho, no homem, no corpo do homem, né? Tá? Então você tem aqui os merozoitos. Então, o número 6 aqui corresponde ao merozoito. Então, nas hemácias, o que entra na hemácia são os merozoitos. O que sai das hemácias são os merozoitos e os gametócitos. Certo? Ok? Bom, então essas são as identificações. Beleza? Bom, vamos ver o que mais, né? Então, aqui, basicamente, nesse item, está perguntando, né, sobre o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Por que o homem é hospedeiro intermediário e o mosquito é hospedeiro definitivo? E no item B, qual das fases representadas pelos algarismos está diretamente relacionada com o principal sintoma que caracteriza essa doença? Então, aqui, ó, 4. Aqui, ó,
A figura 4 mostra a lise, a ruptura de uma hemácia. Então, quando termina o ciclo, né, do protozoário no interior da hemácia, leva à ruptura, ao rompimento, o que causa febre. Essa febre é basicamente determinada pela liberação de hemozoína. Então, dentro do glóbulo vermelho, o protozoário usa hemoglobina. O principal conteúdo do glóbulo vermelho, pessoal, é hemoglobina. Então, ele usa a hemoglobina para poder fabricar os seus filhotes. Isso gera um resíduo chamado hemozoína. Então, na hora dessa ruptura aqui, ó, além dos filhotes que foram produzidos, há também a eliminação, a liberação da hemozoína. E essa hemozoína, em contato com o sistema nervoso central, estimula a febre. Então, a febre, né, a febre intermitente que vai e volta em intervalos regulares, tá, é o principal sintoma da malária. Não se esqueçam disso, tá certo? Tá? Então, a febre terçã, ela vai e volta no terceiro dia. A febre quartã vai e volta no quarto dia. Tá certo? Ok? Então, deixa eu abrir para vocês aqui, né, para ficar bem claro, né, a resposta para vocês compararem. Ok? Então, é isso, pessoal. Nossa questão número 2. E aqui nós temos a questão 4, pessoal, que é uma questão de embriologia. Ampliada aqui, né? Aumentar nosso campo de visão, que facilita. Exagerou, né? Vamos voltar. Bom, então está aqui a questão 4 da UEL, Paraná. O que mais que a gente pode fazer aqui? Tá bom. Então, questão número 3, UEL, Paraná. A figura a seguir representa o estágio de neurula de um animal triblástico celomado. Bom, então, esse estágio de neurula é a última etapa que a gente analisa em embriologia. Então, nesse estágio de neurula, se caracteriza por dois eventos. Um deles, aqui você já tem as células-tronco organizadas em 3 camadas, 3 folhetos embrionários. Segundo, é chamado de neurula porque aqui a gente tem a estrutura número 4, que é o tubo neural. Aqui já começa a ser definido, né, o sistema nervoso do animal, por isso neurula, certo? Bom, e a próxima etapa, a partir da neurula, é o que a gente chama de organogênese. Então, na próxima etapa, né, que sucede a neurula, a gente tem a transformação de células-troncos em tecidos e órgãos, a definição. Tá? Então, a gente não pode esquecer que esse embrião aqui, olha, tá, já tem definidos os 3 folhetos embrionários. Bom, não tem diferenciação de cor, mas essa parte mais externa aqui, ó, representado pelo número 1, constitui a ectoderme. O folheto embrionário, né, designado de ectoderme número 1, né, são as células-tronco mais externas. Aqui a gente tem o folheto embrionário intermediário representado pelo número 2, que constitui a mesoderme. E o número 3 constitui a endoderme. O número 4, como eu disse para vocês, ó, tá, é o tubo neural. Esse tubo neural vai constituir o sistema nervoso do indivíduo. Tá? Então, tem outras estruturas que não estão, né, marcadas por números aqui, mas que são importantes. Então, esse espaço aqui, ó, tá, em 2, tá, constitui celoma. Aquela cavidade corporal verdadeira muito importante, um item evolutivo muito importante nos animais. Tanto é que os animais mais evoluídos que existem, né, mais complexos, são os celomados, tá certo? Bom, e aqui, ó, tá, entre, né, essas duas estruturas mesodérmicas, a gente tem, né, entre os 2 celomas aqui, a gente tem a notocorda. Então, onde está o meu detalhe aqui do mouse, olha, é a notocorda. Tá? Então, notocorda, obviamente, que só pode existir num animal cortado. Tá certo? Tá? Então, é isso. Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente, né? A partir da análise da figura, responda aos itens a seguir. A. Quais são os folhetos embrionários indicados respectivamente pelos números 1, 2 e 3? Então, número 1, 2 e 3. O número 1
é a ectoderme. Então, essa ectoderme vai resultar na epiderme, a camada mais externa da nossa pele, tá? E vai resultar também em estruturas como o sistema nervoso. Então, os principais componentes resultantes do desenvolvimento da ectoderme são a epiderme e os anexos da epiderme, né? E também o sistema nervoso. Número 2, a mesoderme. Então, a mesoderme dá origem a estruturas como toda a musculatura, todo o esqueleto, sistema circulatório, tá? E também o sistema reprodutor, tá? E o sistema urinário. Okay? E a gente tem o número 3, a endoderme, que dá origem ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Tá? Então, são coisas que a gente tem que saber, principalmente para uma segunda fase. E o item B, explique como ocorreu a formação da estrutura de número 4. Então, a estrutura de número 4 é o tubo neural. Você não pode esquecer que o tubo neural é proveniente de um dobramento da ectoderme. Esse tubo neural vai resultar na formação, numa extremidade desse tubo, vai se formar um encéfalo. E na outra extremidade vai se formar a medula espinhal. Na realidade, todo o sistema nervoso vai ser originado desse tubo neural número 4, tá? Que é proveniente da ectoderme, certo? Então, é isso. Então, vou botar aqui, ó, tá? Para vocês se lembrarem disso, ok? Bom. Bom, e essa questão número 4, né, turminha? Uma questãozinha lá da Unicamp. Exagerei aqui. Tá aqui. Questão da Unicamp, segunda fase da Unicamp, né? Que fala sobre a doença de Chagas. Muito interessante essa questão. Os estudos desenvolvidos pelo brasileiro Carlos Chagas, que nasceu em 1879 e morreu em 1934, o levaram a descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma doença infecciosa. O patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Então, já disse para vocês que é um caso único. Um único cientista que desvendou totalmente o ciclo de uma doença. Então, isso cabe ao brasileiro Carlos Chagas. Por isso que, né, que ele teve a honra de nomear o protozoário causador da doença, o Trypanosoma cruzi, onde, inclusive, né, ele homenageou o seu amigo, também cientista, Oswaldo Cruz. Lembra disso? Lá da classificação? Então, tá? Bom, ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional da interrupção de transmissão vetorial da doença de Chagas. Então, a interrupção vetorial é aquela transmissão, né, que envolve diretamente o barbeiro, a ação do barbeiro. Então, nas últimas décadas, né, principalmente lá para os anos 50, 60 e 70, né, várias medidas foram tomadas, houve vontade política, né, e administrativa, tá, e grande parte das contaminações acabaram não acontecendo. Tá? Bom, comparando as formas prováveis de transmissão da doença de Chagas atualmente no país, observa-se que 72% dos casos da doença ocorreram por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial e 19% por forma de transmissão não identificada. Então, a gente sabe que a transmissão da doença do Chagas, convencionalmente, ocorre através das fezes do barbeiro. Lembra, o barbeiro, quando ele pica alguém para sugar o sangue, ao mesmo tempo ele defeca. Então, ele vai lá, defeca, lembra, ele é grandão, ele não é um mosquito. Cuidado para não confundir, o barbeiro não é um mosquito. Ele é tão grande que a picada dele provavelmente deve provocar dor. Então, para evitar que ele leve um tapão, que ele seja destruído enquanto está picando alguém, ele injeta um anestésico. Então ele vai lá, faz o serviço, suga sangue, faz cocô, faz aquela festa toda, né? Vomita, caga, faz um salseiro danado, tá? E vai embora e a pessoa geralmente não percebe. Só que em seguida passa o efeito do anestésico e aí a pessoa no mínimo vai sentir coceira no local, tá? E ali o que você tem? Um buraco aberto pela picada do bicho, tá? E o cocô dele. E se ele for um vetor,
Nessas fezes existe o Trypanosoma cruzi e o protozoário. Então, o indivíduo, ao coçar, joga as fezes com o protozoário no buraco da picada. O protozoário entra pelo buraco da picada e aí contamina o indivíduo. Então, essa é a forma considerada usual. Tá? Bom, só que tem um detalhe interessante. Tá? Se o indivíduo, né, uma mulher chagásica, se ela está grávida, ela pode transferir para a criança, para o seu filho, o Trypanosoma cruzi através da placenta. Ou então, se o indivíduo chagásico doar sangue e não houver as restrições adequadas no banco de sangue, pode contaminar o indivíduo receptor do seu sangue. Então, até pouco tempo atrás, essas eram as formas consideradas usuais de transmissão. Tá certo? Deixa eu só dar um pause aqui. A cachorrada da minha rua resolveu fazer festa agora, tá? Já vamos. Bom, eles pararam, mas nem tanto, então eu voltei, tá? Se tiver um latido aí, não esquentem não, tá, gente? Faz parte de uma dessas aulas gravadas sem um estúdio adequado, tá bom? Bom, e é o seguinte, durante muito tempo, né, se questionou muito, né, a doença de Chagas, tá? Então ela automaticamente aparecia muito nas questões vestibular para os anos 70, anos 80, né? Depois diminuiu um pouco a incidência. Só que no início dos anos 2000, aconteceu uma situação inusitada. Em Santa Catarina, algumas pessoas se contaminaram com a doença de Chagas, né, através do caldo de cana. Tomaram caldo de cana e se contaminaram com a doença de Chagas. Então, o que se presumiu foi que a barraca, né, de caldo de cana estava na beira da estrada, próximo da floresta. O barbeiro da floresta veio e acabou se misturando com a cana que foi moída para poder extrair o suco. Então, junto com a cana, o camarada dono do suco do caldo de cana, né, acabou moendo também o barbeiro. Então, o barbeiro moído, suas fezes e o Trypanosoma acabou sendo misturado ao caldo de cana e pessoas que beberam esse caldo de cana, né, acabaram se contaminando por via oral. Então não pode esquecer que na nossa boca e qualquer parte do nosso corpo sempre tem uma lesãozinha, que é uma porta de entrada para um bichinho desse que é minúsculo. Tá? Inclusive mulheres, né, chagásicas podem contaminar seus filhos através da amamentação, porque ele pode estar presente no leite. Então o que se presume é que isso tenha acontecido. Tá? O caldo de cana, né, acabou contaminando as pessoas, por quê? Porque acidentalmente um barbeiro vetor contaminado, né, ele foi moído, tá? E o Trypanosoma que estava no seu interior junto com as suas fezes acabou sendo agregado ao caldo de cana e, né, algumas pessoas inclusive morreram por causa disso, tá certo? Tá? Bom, e depois de um certo tempo descobriram também algo parecido com o açaí, a pasta do açaí. E se presume que algo parecido também. Esse açaí, né, uma árvore, né, deve ter tido barbeiros moídos, né, para poder formar a pasta do açaí, e a mesma coisa deve ter acontecido. Então, isso trouxe inclusive a doença de volta à tona. Então, voltou a ser explorada de novo no vestibular, tá certo? Então, basicamente é isso. Só depois se descobriu também que depende de onde o barbeiro tá, que ele faz cocô mesmo sem picar, tá? Essas fezes ali podem manter o Trypanosoma vivo por algum tempo. Então, algum produto contaminado com as fezes do barbeiro também pode contribuir para essa contaminação oral, certo? Então, você vê na estatística, ó, que 72% dos casos hoje ocorreram por transmissão oral. Então, envolve as fezes do barbeiro que contaminaram algum tipo de alimento, tá? De um jeito ou de outro, tá? E também crianças, né, que podem ter contraído da mãe através do aleitamento, ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, né? O que ele está perguntando, né? Quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão? Então, em alimentos como a pasta do açaí e o caldo de cana, o ideal seria a pasteurização, aquecer. Tá? Ah, mas a pasta do açaí congelada, não, o congelamento não mata. Tá? Então, só a pasteurização é que poderia matar, certo? E, né, os outros alimentos, tomar cuidado. A higiene com os alimentos. Evitar que onde o barbeiro tenha feito, por exemplo, não é tão simples assim, né? Mas alguns barbeiros acabam morando muito próximo das pessoas. Tá? Então, né, cuidado com a alimentação. De uma forma ou de outra, é ter cuidado com a alimentação. Ok? Pasteurização seria o ideal. E limpeza, né? Com produtos, né? Bom, e no item B,
Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do intestino do inseto vetor. Além disso, o composto evitou a contaminação dos ovos da fêmea vetor com o Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de ovos. Explico como essa descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da doença de Chagas. Então, aqui, ó, a principal forma de contaminação, a convencional, tá, é através das fezes do barbeiro. Então, geralmente, quando ele está picando alguém, ao mesmo tempo ele faz cocô. Tá? Então, um medicamento, tá, que minimize o cocô, né, provoca prisão de ventre nele, tá, vai minimizar a saída do vetor. Então, mesmo que ele pique alguém, ele não vai transmitir a doença. Lembra? Na primeira questão que a gente resolveu hoje, falava sobre isso. Na doença de Chagas, né, não é a picada do inseto transmissor que leva a doença, que leva a contaminação, e sim suas fezes. Então, se ele faz menos cocô, se algo que faz com que leve à produção de menor quantidade de cocô, consequentemente, tá, vai diminuir a infestação, a contaminação, tá certo? E o composto evitou a contaminação dos ovos da fêmea com o vetor. Então, é assim, ó, os cientistas descobriram que um barbeiro, para se transformar em vetor, não necessariamente ele tem que picar alguém que está doente. Se a mãe dele estiver contaminada, tá, o Trypanosoma pode contaminar os ovos e o filhotinho já nasce vetor. Então, se esse medicamento inibe essa atividade, significa que os filhotes de uma mãe vetora não vão nascer vetores, certo? Tá? E reduziu também a quantidade de ovos, então isso interfere diretamente na reprodução do animal. Reduzindo a quantidade de ovos produzidas, reduz também a quantidade de filhotes. Reduzindo a quantidade de filhotes, reduz também, né, a quantidade de vetores. Tá? Então, uma substância só que age em 3 frentes, né, para minimizar a contaminação de pessoas com a doença de Chagas. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha, vou botar aqui para vocês. Tá? Olha, tá? No item A, como é que é feita a contaminação via oral, né? E como é que a gente faz para poder evitar essa contaminação. Cuidar dos alimentos. Alimentos como caldo de cana e a pasta de açaí, pasteurização. Sabem o que é a pasteurização? Eleva o alimento a mais de 100 graus numa fração de tempo e resfria, tá, numa fração de tempo. Então, essa temperatura alta, misturado com essa variação brusca de temperatura, mata tudo quanto é bicho que tem lá. Certo? Por isso, pasteurização, porque foi um método desenvolvido pelo Pasteur. Tá? Então, quando a gente vê aí nas caixas de leite, por exemplo, olha, pasteurizado. Então, o leite foi, né, submetido a esse procedimento. O aquecimento rápido e o resfriamento também rápido, ok? Bom, e aqui no item B, né? Como é que aquele medicamento poderia minimizar a contaminação, ok? Então, é isso, pessoal, ok? Então, esse nosso módulo 1 termina aqui.